Começando o Se Liga Diversidade, direto da ETE Nelson Barbalho. Sou Andy Vitória, do terceiro ano do curso de Rádio, TV e Internet. Comigo no programa, Rodrigo, da mesma turma. Olá, Andy, sou Rodrigo Cazé e o Se Liga Diversidade é uma parceria com a TV Pernambuco. Este programa será dedicado ao teatro. Vamos mergulhar na história do Teatro Experimental de Arte, o TEA, que abre oportunidades para a formação de atores em Caruaru. Também vamos falar do Intercambistas aqui da ETE Nelson Barbalho. Mas agora, vamos falar do Teatro Experimental de Arte de Caruaru. O ano de 1963 marca a estreia do TEA no cenário nacional, com uma montagem da peça Um Elefante no Caos, de Milor Fernandes. No início, o TEA acolheu os egressos do Teatro de Amadores de Caruaru, TAC, e há mais de 60 anos contribui com a formação de novos atores. O TEA mantém de forma ininterrupta e gratuita o curso de iniciação Interpretação Teatral, direcionado prioritariamente para jovens alunos da rede pública de ensino, coordenado por Arari Marrocos e o filho Fábio Pascoal, e ministrado por ex-alunos. Vamos acompanhar agora a entrevista de Arari Marrocos, com mais de 50 anos de teatro. A matéria é dos estudantes participantes do projeto Mulheres de A a Z. Eu participava das festas da escola, gostava muito de circo, só era circo pequeno, e eu estudava no colégio de Caruaru, fazia ginásio. Lá nós criamos um grupo também de teatro na escola. E então eu, em 61, eu passei com a ajuda Pascoal, que já fazia teatro em Viseus, e pertenceu ao Teatro Amadores de Caruaru. Então eu me engajei no Teatro Amadores de Caruaru, não como atriz. Eu fazia outra regra, fazia maquiagem. E TEA surgiu em 1962, após um festival de teatro universitário que aconteceu aqui, em Caruaru. Joel Pontes, que era caruaruense, era professor da UFPR, quando havia o curso de bacharelado de teatro, que com um golpe acabou, né? Surgiu essa possibilidade de acontecer o festival universitário, eles vão levar a Caruaru. Nós fomos ao prefeito, com aquele João Vitor Filho, conversamos com ele. Ele então deu hospedagem, deu alimentação, transporte dos professores. Então, todo mês vinha um professor. Ele vinha, dava os 4 finais de semana. Ele chegava aqui no sábado de manhã, a gente trabalhava sábado de manhã, à tarde, à noite, domingo pela manhã, à tarde, eles voltavam para o Recife. Nós tivemos aula de técnica vocal, de figurino, de interpretação, de história de teatro, todas as ferramentas necessárias para se montar um espetáculo. Com um ano, criamos o Teatro Experimental de Arte, um grupo, 8 ou 10, para dar continuidade a essas oficinas. A Rádio Difusora era o único espaço de plano nível Caruaru, para tudo. Era formatura, era concerto, era reunião, era palestra, era conferência, era teatro. E a sede nossa era praticamente lá. Tinha um cavuco assim debaixo do palco e a gente colocava os sinais, as coisas, a gente guardava tudo lá. Então, em 82, assumiu o Lieside Interamiense, assumiu a direção dele. Primeiro gesto dele foi cortar todas as atividades de teatro, acabou o sistema de arte, acabou o programa de auditório que havia, proibiu o acesso do teatro lá e ficou a gente sem espaço. E agora? Então, a gente tinha aqui a garagem, vamos fazer um teatrozinho da garagem, né? Então, nós fazemos bancos e fizemos um palcozinho pequeno, cabia 60 pessoas, 50, 60 pessoas. Mas foi a tábua de instalação. Ficou fazendo oficina, fazendo os ensaios, o espetáculo nosso aqui. Pelo curso de iniciação teatral do TEA, já passaram mais de 2.000 alunos, muitos dos quais seguiram a carreira artística. Maria Lima é uma delas, que relata como é a vida de atriz em Caruaru. Confira. A senhora fez o quê? O termo mau caminho. E tô nesse bom, mau caminho até hoje. Mas aí o reconhecimento, ele vem muito das nossas batalhas mesmo, sabe? E isso é muito interessante de escutar quando alguém diz isso. Porque eu ainda estou nesse trabalho mesmo, de construir a minha história. Nessa busca, sabe? E eu tenho orgulho, eu fico muito feliz de escutar isso. Eu iniciei aqui no TEA,
né? E aqui se tornou praticamente a minha segunda casa, né? A gente não conseguia sair daqui, até porque a gente começou a construir projetos aqui, né? E logo após entrei no Alto da Compadecida, que é um dos espetáculos mais antigos aqui do TEA, e pude, como a pesquisa aqui é muito forte, né? Mistura muito essa coisa da contemporaneidade com outras linguagens mais antigas, sabe? E é sempre muito genial, assim. Um cachorro enterrado latindo, seu bispo, au, não sabe. Senhor bispo, excelente, reverente senhor bispo. Qual a história? Essa de quase sacristão se juntarem para enterrar cachorro latindo. Logo quando eu me inseri no Alto da Compadecida, o que me chamou muita atenção é pegar uma obra de Ariano, por exemplo, que tem essa linguagem armorial, né? E vir e durante a pesquisa assim, ter o cavalo marinho, né? Que é uma brincadeira da Zona da Mata daqui de Pernambuco, né? Então, como essas coisas se confluem, sempre me chamou muita atenção e eu queria aprender tudo, assim, queria aprender como é que tanto os textos de Ariano, junto com os meus colegas aqui do TEA, quanto o cavalo marinho. Então a gente ficava aqui até altas da noite, né, dona Arari? Ficava aqui e ensaiando e dando sangue mesmo para aquilo tudo acontecesse, sabe? Então eu acho que as histórias mais bonitas assim em relação ao teatro que eu já vivi e que hoje eu vivo de outra forma também, foi aqui no TEA, sabe? Foi durante essas rodas de conversa, foi sobre a relação com o outro também, quem sou eu nesse coletivo, sabe? E em como você cresce como artista, sabe? Eu acho que todo artista daqui de Caruaru, já os melhores, digo, viu, já passaram aqui pelo TEA, sabe? E eu tenho muito orgulho de estar nessa casa, que sempre quando eu venho, eu me sinto acolhida, eu me sinto pertencente, sabe? De pelo menos uma fagulhazinha da história ali, eu passei por aqui, sabe? Está em mim. Eu sou uma atriz que eu demoro muito durante os meus processos, inclusive eu falando um negócio desse, eu perdi um monte de trabalho, porque eu realmente sou muito cautelosa na minha pesquisa, enquanto estou com a personagem, né? De você descobrir e começar a sentir as sensações de um corpo diferente daquilo que você transita durante o dia a dia, né? Então é um processo muito demorado, é um processo muito de entrega, né? E ser atriz aqui na cidade é uma busca muito, muito insistente, sabe? E de muita resistência, assim, porque não é fácil você ser só atriz, né? Então você tem que ser atriz, você tem que ser figurinista, você tem que ser produtora do seu espetáculo, você tem que fazer e acontecer aquilo que você tem de ideia. Então eu acho assim o nosso trabalho muito, muito complexo mesmo, sabe? Tanto mentalmente, quando estamos criando esse corpo, né? esse gesto e essa voz, quanto no âmbito técnico mesmo, sabe? Tem que ser muitas, né? Para poder conseguir realmente se manter desse trabalho. E eu imagino que não é só comigo, assim, sabe? É outras atrizes, inclusive atrizes grandes, assim, que você vê elas dirigindo o filme. Então eu acho que através da arte a gente consegue dizer muita coisa, sabe? É até uma frase bem polêmica, né? Que não é terapia, mas é muito terapêutico. Então, para mim, tem servido dessa forma, assim. E eu quero servir ainda mais. Vamos a um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar falando de teatro.
Estamos de volta com o Se Liga Diversidade, uma produção dos cursos técnicos de Rádio, TV e Internet e produção de áudio e vídeo da ETE Nelson Barbalho. No programa de hoje estamos falando de teatro e também do programa Ganhe o Mundo, que levou estudantes da ETE Nelson Barbalho para o Canadá. Um deles é Ariel Guilherme, que postou a experiência de ter um sonho levado ainda mais longe. Oi, eu me chamo Ariel Guilherme, eu fui estudante concluinte do ano de 2025 na Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho e eu estou aqui direto da Bayswater, no Canadá, Escola de Idiomas, para falar um pouco de como está sendo meu intercâmbio até agora. Quando eu cheguei, foi uma experiência muito assustadora, porque eu estava completamente sozinha, num país completamente diferente, e a gente sai do Brasil depois de estudar um pouco de inglês achando que nosso inglês já está num nível bom. Já tá lá, agora eu consigo falar, consigo me comunicar. Eu pensava isso, achava meu inglês maravilhoso. Até que eu cheguei aqui e eu não sabia pedir uma informação dentro do ônibus. Eu não sabia onde é que eu estava, não entendia o que ninguém falava no meio da rua. Eu tava completamente perdido. Só que com o tempo, a convivência, a língua vai se naturalizando tanto que você simplesmente começa a entender. Você não sabe como, você não sabe quando, mas com o estudo, com o apoio da escola, com a convivência, com a vivência das situações cotidianas, você vai se acostumando, você vai internalizando aquilo dentro de você e quando você percebe, você consegue conversar. Tem sido uma experiência maravilhosa até agora, vistas muito bonitas, conhecer pessoas muito interessantes. Toronto é uma das cidades mais diversas que está aqui no Canadá. Se eu pudesse deixar algum conselho para quem ainda está no ensino médio, para quem ainda está aí na minha antiga escola, se você tiver a chance, se você tiver a oportunidade, mesmo que você não confie tanto no seu inglês, mesmo que você não ache que você esteja num bom nível de aptidão, faça a prova do programa Ganhe o Mundo, faça o teste, se ponha at stake, como os nossos professores aqui dizem, se ponha em risco, e o que acontecer depois pode ser só história, como foi comigo. Uma conquista que mostra até onde a educação pode nos levar. E esses estudantes já voltaram do intercâmbio internacional. Vamos ver. Estamos aqui com alguns representantes do projeto Ganhe o Mundo, que acabaram de chegar do Canadá, e a gente vai conversar um pouquinho para ver como foi esse projeto e a importância dele. Estou aqui com Lavínia e a Deilza, que vai compartilhar um pouquinho essa experiência para a gente. Lavínia, qual foi a sua experiência, a importância desse projeto para você e o que ele trouxe de conhecimento? Esse projeto foi imenso e foi muito importante para mim. Foram 4 meses e meio de uma experiência assim, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu conheci pessoas maravilhosas, aprimorei meu inglês, fui para lugares que eu nunca ia imaginar. E assim, foi muito importante e vai estar sempre no meu coração. Eu sempre vou me lembrar desses momentos. Estou aqui com mais um intercambista, a Flávia, e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência e o que essa cultura trouxe para a sua vida. Oi, muito prazer. Foi uma experiência assim, coisa de outro mundo. A pessoa volta completamente mudada, completamente transformada. Você aprende não só uma nova língua, mas novas culturas, novas formas de ver o mundo. E eu aprendi, assim, como uma jovem mesmo, a me virar sozinha. Eu estava completamente sozinha em outro país, com uma língua que não é a minha língua nativa, com pessoas que não são brasileiras. Então, ter essa troca de experiências me trouxe muita bagagem mesmo. Eu venho pra cá, pro Brasil, como outra pessoa agora. Porque eu aprendi muita coisa, eu vi o mundo de uma maneira diferente, além do que a gente vê pela internet. E isso abriu mais ainda meu apetite de conhecer, de buscar mais, de estudar mais, de conhecer mais o mundo. Então você volta completamente transformado. Além de que a educação lá é coisa de outro nível também, então eu me sinto bem mais preparada. Adeilza, qual a sua explicação sobre esse projeto, que ele pode trazer para os alunos? Veja, além do desenvolvimento do idioma, né, que é em inglês e espanhol, a gente primeiro levou os meninos para o Chile e agora foram os meninos para o Canadá, né? Foram 900 alunos que foram, né? E a experiência não é só de aprender o idioma, mas a experiência pessoal de você ganhar liberdade e aprender a viver sozinho. E principalmente em outro país, né? E a gente também teve a experiência de enviar professores, ganhamos professor foi até antes dos meninos, que foi também para o Canadá, inclusive a gente teve aqui professores, a professora Ana Carla, a professora Rosângela Leal, Ana Carla com inglês e Rosângela com espanhol, que isso traz para o professor, assim, pedagogicamente, uma melhoria, né, no seu trabalho.
Ok. Uma dúvida, o programa ele vai continuar? Tem alguns outros alunos participando? O programa vai continuar, a gente está esperando a saída do edital, né, para poder vir as inscrições, porque primeiramente vem o edital. Então, a governadora disse que vai ser um número maior de estudantes dessa vez. Eu só não vou dizer porque não bateu o martelo ainda, né, e parece também que haverá outros países. Então, a gente só está aguardando o edital para começar, mas, assim, de antemão, os alunos já estão estudando, não tem um pré-requisito para você participar. Você estuda em casa, estuda em curso de idioma, que a gente também tem na rede estadual, que são os núcleos de línguas, que se o aluno quiser participar, não é obrigatório, ele participa fora do horário escolar. Então, vamos à obra e olhe no caderno, no estudo, na TV, onde puder. Ótimo, depois de todo esse relato, voltamos ao estúdio. Vamos ver a segunda parte da entrevista com Arari Marrocos, a idealizadora do Teatro Experimental de Arte de Caruaru, que fala da passagem de carreira. Até a década de 62, só havia aqui em Caruaru o Teatro de Amadores de Caruaru. Era um grupo, naquela época, não havia televisão, não tinha videocassete, não tinha nada. Os atores que se prepararam passaram para administrar as oficinas. E essa oficina acontece até hoje. Todo sábado, de 1 às 5, eles não vão só ler, interpretar, eles vão preparados para o ofício de ser ator, não só amador, mas profissional. Então, nós participávamos de festival, muito, no Brasil inteiro. Então, a gente saía às sexta-feira à noite, aí chegava na cidade de manhã, quando era distante, por exemplo, Salvador, a gente saía às 7 horas da noite, chegava lá de manhã. Aí a gente ia para o teatro, tomava café, ia para o teatro, fazia o espetáculo no sábado à noite, voltava no domingo, para que na segunda-feira todo mundo estivesse nos seus postos, né, trabalhando. Ninguém ganhava dinheiro, nem pensava, porque não existia lei nenhuma de apoio naquela época. Apoio foi na década de 90, fim de 90, 95, 96, começaram a sair esses editais, mas não havia edital nenhum, né? Para nada, ajuda nada. A gente fazia tudo com o que a gente dispunha, com o material que a gente tinha, reciclando, aproveitando, pedindo. A gente saía pedindo nas lojas, tecido, esse negócio. Então, foi muito bom porque todo mundo se envolvia no espetáculo. Então, a gente continua com as oficinas todos os anos, que começa em março, termina em dezembro. Em julho, a gente faz uma apresentação do primeiro semestre, quer dizer, 2 professores trabalham no primeiro semestre, e em julho nós fazemos a apresentação para o público do resultado desse primeiro módulo, e em dezembro, novembro, dezembro, fim de novembro, começo de nós fazemos a apresentação do segundo módulo, que são outros professores. Nós temos professores de dança, de teatro, de expressão corporal, né, de interpretação. Acreditamos que o teatro é um veículo de transformação. Você que muda a sua cabeça, muda a sua postura, sua visão do mundo, sua visão do ser humano, sua visão do outro. Você vê, hoje, até hoje enfrentamos essa série de preconceitos raciais e religiosos, o teatro nunca, mesmo na Idade Clássica, no teatro, na Grécia, mesmo que foi a raiz, não havia preconceito, né? Sempre o teatro foi além. Foi um passo além de sair. Sempre o teatro levou as pessoas a pensar, a refletir, a criar um espírito crítico e, em de tudo, politizar. Porque precisa muito, né? Dessa atuação do ser humano. Despertar o que ele tem de melhor. Despertar o que ele pode fazer, não só pelo por si, né? Mas pelo todo. O FETEAG tem um compromisso com a descentralização das atividades artísticas, consolidando a Agreste como rota das produções de artes cênicas do Brasil e também do exterior. O FETEAG já apresentou mais de 1.100 espetáculos de vários estados do Brasil, além de cerca de 10 países, para um público superior a 200 mil pessoas. Pois é, o festival é um festival que já está em cena desde 81 e essa organização ela é permanente, porque quando a gente está terminando uma edição, a gente já está pensando numa próxima, né? Então, é um fluxo contínuo de pensamento em curadoria e produção. Conta pra gente,
Qual a importância do evento para a cidade e para a fomentação das artes cênicas na região? Um momento assim, de realização do festival que a gente consiga fazer uma suspensão no tempo, né? A gente consiga dar uma parada no tempo para que a gente consiga entrar numa outra conexão, né? Com as produções que a gente traz para cá. Acho que é muito importante no sentido de profissionalizar os artistas locais e também gerar receita e renda para as pessoas da cidade, né? Então, hotéis, transportes, restaurantes. E também a grande ideia nossa é criar um influxo, ou seja, um fluxo inverso, natural, do que acontece, por exemplo, quando você vai para um festival de artes cênicas, com um recorte contemporâneo, a ideia é sempre ir para uma capital, uma cidade grande. E a nossa ideia é exatamente inverter esse movimento, e a gente consiga fazer isso no interior. Aqui, na ETE Nelson Barbalho, temos um curso de inicialização no teatro também. Recebemos o professor Gilvan, que vai falar pra gente desse projeto. Tudo bom? Então nós temos esse curso de teatro aqui na escola já há 5 anos, porque eu sou ator, trabalho com isso profissionalmente, e eu achei que era importante para os alunos de produção de áudio e vídeo e de rádio, TV e internet ter um curso para saber dirigir os atores, porque infelizmente não tem na nossa ementa uma cadeira de direção de atores. E eu acho que é importante porque a gente tem que saber não dirigir apenas o ângulo, não apenas o enquadramento, mas também dirigir as pessoas que estão na frente da câmera. Então a gente já realiza esse trabalho aqui na escola há 5 anos e tem dado frutos bastante interessantes. E para os que querem participar, Gilvan, como eles se inscrevem? Veja, o grupo acontece toda terça-feira aqui na escola, certo? Então quem chegar na terça-feira no horário pós-aula, os alunos do ensino médio, tá bom? Qualquer pessoa é bem-vinda. É só me procurar depois da aula, nas terças-feiras, que eu faço a inscrição da pessoa e a pessoa está automaticamente inscrita. Muito obrigada. O Se Liga Diversidade está terminando. Obrigada a você que assistiu com a gente. Terça-feira tem mais, às 18 horas. Mas o que eu mais vou sentir falta é da sua alegria. Eu te amo. Eu vou sentir muita falta de ouvir as suas histórias e dos nossos momentos. Vestido rodado, aquelas anáguas com tantos palavras.